Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de aqui, junto dos irmãos, diante de um dia tão ímpar, poder compartilhar a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, amados. 1 Crônica, no capítulo 13. Essa palavra Deus me deu ela ano passado, mais ou menos mês de junho e julho, e eu já por umas 2 vezes que tive a oportunidade de ministrar aqui na igreja, eu fiquei aqui na euforia de querer, como um menino novo, de querer compartilhar aquilo que Deus nos deu. Às vezes acontece isso, né? A gente recebe e fica assim, que é que nem um menino correndo, não, eu tenho que falar, e só que é igual o pastor falou, nós somos direcionados por Deus e precisamos aprender a entender o momento de Deus. E hoje o pastor nos convidou para compartilhar, e Deus falou no meu coração que era hoje. Eu acredito que será bênção para nossas vidas, porque aquilo que o Senhor nos dá é sempre para nos abençoar, é sempre para nos fazer crescer, é sempre para nos levar para um tempo melhor, para uma proximidade maior, para algo, uma revelação, aleluia, mais perfeita daquilo que Ele quer para nós. 1 Crônicas, no capítulo 13, é uma história conhecida, mas com ensinamentos profundos aos nossos corações. 1 Crônica 13, verso 1. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e de todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e de todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu o reto aos olhos de todo o povo. Feche seus olhos por um instante. Pai amado, te rendemos graça por estarmos na tua presença, Senhor. Ó Deus, e nesse momento que iremos ministrar a tua palavra, pedimos a tua revelação. Pedimos, Senhor, que mais uma vez tu venha sobre nossas vidas, que, Senhor Deus, tu continue a fazer desse púlpito um púlpito, Pai amado, de verdade, um púlpito, Senhor Deus, aleluia, aonde há um compromisso com a tua palavra, porque essa igreja tem um compromisso com a tua palavra. Desta maneira abrimos nossos corações, Senhor, abrimos nossas mentes para a compreensão do que tu queres para nós. Nos ajuda, Pai amado, e que nessa noite seja mais uma noite de vitória na tua presença. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto é um texto que traz um assunto que é cantado, que é referenciado, já foi referenciado várias vezes, que nos conta sobre o momento que a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus. O que é a arca do Senhor? A arca da aliança, ou arca do testemunho, ela foi projetada por Deus no Monte Sinai, está lá no capítulo 25 de Êxodo, e tinha um propósito específico. Ela foi projetada para que ficasse dentro do tabernáculo. Ela representava a presença do Deus Altíssimo no meio do seu povo. Para entendermos, termos compreensão exatamente da importância da arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do Senhor, ela, irmãos, era uma caixa de madeira. Era uma caixa de madeira que tinha aproximadamente 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e mais 1,5 côvado de altura. Transformando isso em centímetros, só para termos uma dimensão da expressividade de tamanhos, era mais ou menos 1,13 m de largura, quase 70 centímetros aliás, 1,13 m de comprimento, 70 de largura e mais 70 de altura. Era uma caixa de madeira de acácia, mas era toda revestida de ouro. E dentro dela,
Dentro dela existia 3 elementos. Ficava as tábuas da lei, escrita por Deus, entregues a Moisés, os 10 mandamentos. Ficava a vara de Arão que floresceu, estamos estudando isso na escola dominical. E ficava também uma porção do maná. Todos esses 3 elementos representavam uma lembrança para o povo. Tinha o significado de fazê-los lembrar do que Deus tinha feito por eles, do que Deus tinha feito e do que Ele era capaz de fazer. Era um incentivo à fé, era algo tão importante, tão sagrado, meus irmãos, que houve no percurso da história momentos em que o povo de Deus, o povo de Israel, foi preconceituoso, pensando que a arca levada para a frente da batalha poderia fazê-los vencer a batalha. Isso até era verdade se fosse ordem de Deus. E algumas vezes Deus determinou que fosse levado a arca. Porém, isso tudo se fazia mediante a ordem dada por Deus. Bem sabemos nós, nos dias atuais, a nossa vida espiritual é assim conduzida. Quando nós fazemos as coisas sem consultarmos ao Senhor, nós ficamos à mercê dos resultados humanos. Agora, quando Deus fala, vai na tua força, executa, faça isso, aleluia, você sabe qual é o resultado. O resultado é a vitória que vem da parte de Deus, porque Deus, quando manda, Ele garante, aleluia. Só que no caso de Israel eram tempos de desacerto espiritual. Era tempos em que o povo estava divorciados da vontade de Deus, e resolveram, um momento em que, está lá em 1 Samuel no capítulo 4, no momento em que Israel estava indo para a batalha, Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, eles resolveram levar a arca para a frente da batalha, contra uma guerra contra os filisteus. Resultado, a arca foi tomada. E houve um desacerto tão grande, houve uma tristeza tão grande, a glória de Deus se afastou do seu povo. E os filisteus levaram a arca justamente porque entenderam que aquela arca era o coração do povo, era o coração da nação de Israel, e levaram a arca para junto do templo de Dagon, que era o deus pagão deles. Colocaram a arca lá. O resultado para os filisteus, vocês sabem qual foram. É bem possível que você já tenha lido essa passagem. Houve destruição no arraial dos filisteus. Deus puniu-os de uma maneira severa. Na noite em que colocaram a arca dentro do templo de Dagon, do lado de 2 deuses, duas caricaturas, 2 imagens imensas, de manhã, quando acordaram, o templo fechado, as 2 imagens estavam caídas e quebradas, porque Deus tinha julgado. Diz a história, no capítulo 4 em diante, de 1 Samuel, que a cidade de Asdod, uma importante cidade filisteia, foram punidos com todos os homens, crianças e mulheres foram punidos com hemorroidas. A Bíblia diz assim, que eles ficaram com hemorroidas nas partes secretas. Foram punidos para que eles entendessem que aquele elemento era um elemento sagrado, era um elemento da presença do Deus de Israel, e era para o povo de Israel, que tinha sido negligente, que tinha feito as coisas de qualquer maneira. Meus irmãos, na sequência dos acontecimentos, os filisteus mandaram a arca para Bet-Semes, que era uma cidade. Colocaram a arca em cima de um carro de boi, e chegaram à seguinte determinação: bem, se foi Deus, o Deus de Israel, que nos puniu, essa arca em cima desse carro de boi, ela vai sozinha, os animais sozinhos, sem ninguém puxar, vai chegar até Bet-Semes. Olha que interessante. O que eles pensaram? Bem, vamos fazer um teste, vamos saber se foi Deus que nos puniu ou não. E colocou a arca, mais alguns elementos que eles chamaram de oferta, eram hemorroidas de ouro e vários ratos de ouro. No entendimento deles, aquilo ali poderia aplacar a ira de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel sobre eles.
O mundo faz assim, faz uns besterol e pensa que é possível, com ofertas pagãs, se agradar a Deus. Mas colocaram a arca e mais aqueles elementos significado para Deus, colocaram no carro de boi novinho. O carro de boi seguiu conforme eles tinham falado. Os animais sozinhos pegaram a estrada retinha, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e chegaram a Bet-Semes. E eles ficaram de longe vigiando. Chegaram à conclusão que realmente que havia um mistério naquela arca. Não bastou toda a cidade de Asdod ser julgada, mas mais um pouquinho, amados, em Bet-Semes houve uma alegria, porque Bet-Semes era uma cidade habitada por israelitas, era uma cidade do povo de Israel. E quando eles viram aquele carro de boi, identificaram que era a arca do Senhor, e houve alegria, uma alegria sem igual. Só que tem um problema: os homens começaram a sacrificar o que era louvável, mas muitos deles olharam para dentro da arca. Sabe qual foi o resultado, mais uma vez? 50.070 homens. 50.070 homens vieram a ser feridos pelo Senhor. A cidade quase que inteira foi ferida por Deus, por terem procedido de maneira errada em relação à arca do Senhor. Mas os tempos passaram, e resolveram então levar a arca para a casa de Abinadab. Até aí a história parece ser, daí para frente, é mais conhecido um pouquinho. E nós sabemos que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E a palavra de Deus resume esse período de 20 anos na casa de Abinadab, aonde muita coisa aconteceu, inclusive Saul sendo levado ao trono. E todo o reinado de Saul foi nesse período. E vocês sabem o que aconteceu na casa de Abinadab durante esses 20 anos? Que Deus o abençoou muitíssimo, porque Eliezer, o seu filho, foi constituído sacerdote para cuidar da arca, e havia todo um ritual, havia todo um cuidado, porque ali era a presença de Deus. Era muito sério, era muito importante, era algo sobrenatural, era algo que vinha da parte de Deus, era um símbolo maior da presença de Deus. O próprio Deus descia a sua glória sobre a arca e habitava, aleluia, sobre o tabernáculo, na presença do seu povo, aleluia. E o povo de Israel tinha sido advertido, o povo de Israel tinha sido ensinado, o povo de Israel tinha sido várias vezes alertado quanto à importância da arca, sobre a importância deles valorizarem a presença de um Deus que se tabernacularizou no meio do seu povo para se revelar para eles, aleluia. Meus irmãos, estou contando essa história porque a história, quando é contada, precisa ser contada para que se gere temor. É preciso se contar nos mínimos detalhes, com números, com fatos, com a realidade, para que as pessoas entendam, aleluia, e gere temor sobre a seriedade que temos de ter o Senhor em nossas vidas. Aleluia. Que interessante, irmão, não bastasse essa situação, Davi ascende ao trono, passou os 20 anos, está lá, na casa de Abinadab, Deus o abençoando muitíssimo. Só que Saul foi substituído, foi rejeitado por Deus e ascende ao trono Davi, um chamado, um ungido de Deus. E Davi reúne os seus maiorais, príncipes, até mesmo sacerdotes, os maiorais do povo, do seu exército, e diz para eles o que eles achavam de eles se reunirem para trazer a arca do Senhor. Afinal, ele estava solidificando o seu reino. Ele queria fazer as coisas de forma correta, e tiveram a ideia de trazer, não boa essa ideia, de trazer a arca. Mais uma vez, fizeram um carro de boi novinho, e colocaram a arca do Senhor em cima de um carro de boi. Oh, irmãos, os dois filhos de Abinadab vinham à frente puxando o carro de boi. Uzá, um deles, em um momento que o carro de boi está sendo conduzido no meio de tamanha festa, o carro de boi, vocês conhecem a história, tropeça, o boi tropeça, bem possivelmente por um buraco, uma irregularidade,
O peso do carro em dissintonia com a estrada, tropeça e a arca vai caindo. Ele vai com boa intenção, coloca a mão, a intenção era boa, friso que a intenção era boa, coloca a mão para não deixar a arca cair. Ele tinha as melhores das intenções, ali estava, colocando, não vou deixar a arca do Senhor cair. E quando ele toca na arca, Deus pune ele com morte. Ele foi morte fulminante, morreu na hora. Uma tristeza sem igual. Davi começa como, porque Senhor, como eu posso trazer agora a sua arca? Ele ficou com medo de Deus, ficou com medo. E a arca foi levada para a casa agora de Obed-edom, não conseguiram trazer para Jerusalém. E Davi reuniu de novo, passou 3 meses, a Bíblia diz que durante esses 3 meses, mais uma vez, a arca na casa de Obed-edom, Deus o abençoou muitíssimo, aleluia. E Davi reúne o seu povo, reúne os maiorais, agora sim, reúne os sacerdotes, e lembraram que a arca tinha uma maneira correta, tinha um jeito adequado, falado por Deus, para ser transportada. A arca, como falei, era uma caixa quadrada, com dimensões específicas. Sobre ela ficava o propiciatório, 2 querubins de asas abertas. E nas pontas, nas laterais, havia 2 argolas de ouro. Eram colocadas 2 varas, e os sacerdotes, devidamente purificados, devidamente consagrados, que botavam as varas e conduzia a arca. Era para ser levada sobre os ombros. A arca era para ser levada sobre os ombros. E Davi se pergunta: por que, Senhor? Meus irmãos, uma lição espiritual que eu tiro nesse momento é que quando alguma coisa sai diferente do planejado na nossa vida, na nossa caminhada, nós questionamos, passamos a questionar tudo, nosso chamado, nosso ministério, a nossa vida espiritual, os conceitos que temos, e perguntamos: por que, Senhor? Davi fez esses questionamentos. A Bíblia diz que ele teve medo daquela situação, porque ele tinha uma boa intenção. Ele queria fazer as coisas da melhor forma possível. Davi era um homem de Deus, era um ungido de Deus. Deus foi com ele, Deus o constituiu rei, Deus o chamou, Deus estava garantindo a sua vitória. Ele ocupou o trono no momento certo. Mas no momento de trazer a arca, ele deixou de observar, aleluia, e seguiu o exemplo dos filisteus, porque a ideia de trazer a arca em carro de boi era dos filisteus, e ele conhecia a história. Ninguém aqui era ingênuo e não sabia de nada, pelo contrário, não entraram de gaiato no navio, não, como a gente diz na expressão carioca. Não, todos sabiam o modo correto de se levar a arca. Meus amados, resultado: faltou consultar ao Senhor, faltou Davi consultar ao Senhor, faltou reunir os sacerdotes. Vamos fazer como? Os sacerdotes, por sua vez, eles foram omissos, não teve ninguém que se levantou, estavam vendo as coisas acontecer de forma errada e ficaram nas suas bocas. Ninguém se levantou: olha, rei, a maneira correta de levar a arca do Senhor é nos ombros. Parece que queriam que as coisas afundassem, parece que queriam que as coisas não dessem certo, parece ser aquele grupinho que fica torcendo para as coisas darem errada. Ao invés de ajudar, ao invés de estender as mãos, ao invés de entregar uma palavra de oração, fica torcendo: tomara que dê errado, porque depois eu falo: eu avisei, eu sabia que ia dar errado. Misericórdia, não é assim que procede o povo de Deus, não é assim que fomos chamados, não é para isso que fomos chamados para ser igreja, eclésia de Deus, fomos chamados para a unidade, fomos chamados para a paz, fomos chamados para de mão dadas caminharmos e fazermos a obra, fomos chamados para quando vermos o nosso irmão proceder por um equívoco errado: meu irmão, não faça assim, aleluia, não faça assim, faça da maneira correta, porque Deus vai te abençoar.
Aleluia, isso é eclésia, isso é ser chamado, isso é cristandade, isso é fraternidade, isso é amor cristão. Aleluia. Meus amados, faltou consultar ao Senhor. Uzá, irmãos, também morreu por não aplicar a palavra. Ele conhecia, ele sabia, ou não levou a sério, não aplicou a palavra. O conhecimento de que a arca não poderia ser tocada. Ele era também um levita, filho do sumo sacerdote Abinadab. Ele sabia da maneira correta, brincou, não levou a sério, não aplicou, e por isso foi julgado pelo Senhor. Meus irmãos, os sacerdotes não questionaram, já falei isso aqui, não questionaram, não perguntaram, foram omissos, não se posicionaram. Aleluia. Oh, meus amados, eu aprendo algumas lições nesse texto, diretamente, lendo, só em ler o texto, não precisa revelação plena, não precisa que um anjo dos céus desça. Você na leitura, você faz uma interpretação direta, não é inferir algo, você, ao ler, você tira conclusões diretas. Imagine você, irmãos, Deus quer que façamos do jeito dele. Pastor Edmilson pregou um tempo atrás falando que vivemos uma geração que pensa que sabe, uma geração que quer fazer as coisas do seu jeito. Não faz mal, é de qualquer maneira. Não, nós estamos no tempo da graça. Nosso pastor também falou esses dias, semana passada, a graça é perigosa, porque estão interpretando a graça como as coisas serem feitas de forma leviana. Graça, irmão, sim, é favor imerecido, sim, é misericórdia, sim, mas graça leva-nos a honrar a quem nos otorgou a salvação de uma maneira assim igual. Vocês lembram da mulher que se derramou na presença do Senhor, quebrou um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, uma essência que custava o salário de todo um ano, de um trabalhador durante todo um ano. Ela quebrou aos pés do Salvador, ela deu o melhor que tinha. Isso é graça. Quando damos o melhor que temos, isso é graça, irmãos. Graça é amor, graça é bondade, graça é força que vem de Deus. Paulo tinha um espinho na carne, todos nós sabemos. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Graça é sofrimento, porque ele estava sofrendo com aquele espinho na carne, e o Senhor falou, a minha graça te basta. Graça também é sofrimento. Pastor, graça não é só favor imerecido, não. Eu recebo de graça e fica tudo certo, posso fazer o que quiser e fica tudo certo? De maneira nenhuma. Graça é compromisso. Aleluia. Graça é quando entendemos, aleluia, que recebemos do Senhor e por isso o honramos, por isso temos compromisso com Ele, por isso queremos agradá-lo, por isso quero estar na sua presença, por isso quero me derramar diante do Senhor, porque sei que aquilo que Ele me dá eu não posso pagar. Isso é graça. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, meus irmãos, o Senhor quer que façamos do jeito dEle. Aleluia. O Senhor quer que façamos do jeito dEle. Na atitude de usar, existe a diferença entre a familiaridade e a intimidade. Usar pensou, creio eu, né? Na exposição da palavra, nos é dado esse direito. Tudo indica que ele pensou em função da familiaridade. Aliás, 20 anos a arca dentro da casa dele, ele vendo Deus abençoar o seu pai, a sua família, pensou que tinha o direito de tocar, e quando tocou, morreu fulminado. Existe uma diferença entre familiaridade e entre intimidade. Oh, meu irmão, a familiaridade, irmãos, nos dá o pensamento equivocado de que temos direito. Está na minha casa, né? Eu tenho um pai muito abençoado, a minha mãe ora, ela vem no ciclo de oração, ela ora por mim. Oh, amados, Deus quer intimidade individual,
não podemos valorizar a familiaridade. É importante ter a presença do Senhor na nossa casa, sim, é importante, mas o Senhor quer intimidade. Deus é um Deus pessoal, individualmente Deus fala com cada um de nós, aleluia, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja você adulto, seja você idoso, aleluia, Deus é um Deus pessoal e trata contigo de forma particularizada, aleluia. Usar pela familiaridade, pensou que tinha o direito de dar uma ajuda. Talvez Abinadab nunca tivesse falado ao seu filho sobre o modo correto de Deus, talvez nunca tivesse falado do peso que levamos em ter a presença do Senhor. Meus irmãos, há um peso em se ter a presença de Deus em nossas vidas. O peso da arca era para ser levado sobre os ombros. Imagine você que é um peso em se ter o Senhor, e também tem que ser levado, irmão, não é de qualquer maneira não, tem um jeito de Deus, aleluia. Se você quer vitória, se você quer ser abençoado, que a presença do Senhor entre no seu lar e fique lá, aleluia, faça do jeito de Deus, faça do jeito que agrada a Deus, faça do jeito correto que Deus vai te abençoar, aleluia. Aleluia, ensina-se de tudo hoje, e agora eu falo para pais, mães, a qual eu estou incluído. Ensinamos matemática, ensinamos física, muitos ensinam futebol aos seus filhos pequenos, que alegria, ensinar aos filhos, é bonito ensinar, é bonito, é devido ao pai, à mãe, ensinar aos seus filhos, ensinamos de tudo, até não ser bobo. Não seja bobo, menino. Não seja bobo, se fizer isso você responde na hora, não leva desaforo para casa. Ensinamos a ser esperto, mas nada falamos sobre a oração, nada falamos sobre a importância da reverência na casa do Senhor, nada falamos sobre o zelo que é devido às coisas de Deus, nada falamos sobre o verdadeiro culto a Deus, nada falamos do peso que levamos em ter a presença do Senhor, nada falamos sobre a importância de separar desse mundo mal, aleluia. A minha esposa me cobra muito isso, aleluia, eu sou obrigado a concordar, precisamos conduzir o nosso lar para o caminho da vitória, e o caminho da vitória é o caminho certo, o jeito de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Nada ensinamos em se ofertar o melhor que temos. Irmãos, isso é profundo demais. Se ofertar o melhor que se tem, entregue ao Senhor o melhor que se tem, aleluia. Entregue aquilo que você tem de melhor, mesmo que você pense que vai ficar sem nada. Aliás, não existe a situação de ficar sem nada, porque quanto mais você dá, a medida se for transbordante, olha aqui, ela faz jorrar mais, aleluia. Ninguém excede ao Senhor em generosidade. Quando você dá, você recebe muito mais, aleluia. Eu não estou falando isso pedindo a você doar, seja lá o que for, até mesmo um recurso, ou entregar aquilo que o Senhor tem dado em forma de dízimo. Não, eu estou falando, irmão, aleluia, de fé. Eu estou falando que Deus é aquele que concede muito mais. Não estou falando de uma relação de troca-troca, estou falando da medida de Deus, que é 100 vezes mais abundante do que a nossa, aleluia. A arca foi para a casa de Obed-edom, depois desse episódio de Uzá. Lá Deus o abençoou muitíssimo. Que interessante, é fácil perceber que quando a arca ia para a casa de alguém, a arca na casa, Deus abençoava. Irmãos, aleluia. Se a presença do Senhor, porque a arca significava a presença do Senhor, estiver na tua casa, aleluia, a bênção do Senhor lá estará, aleluia. Não tem como ser diferente. Quando a bênção está no nosso lar, na nossa casa, quando a presença do Senhor está na nossa casa, a bênção do Senhor está presente, aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena dar testemunho, vale a pena deixar o Senhor tomar conta do nosso lar, vale a pena servir a um Deus vivo, aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, temos buscado ao Senhor no tempo, mas será que possuímos a presença dele nos nossos lares?
São perguntas, irmãos, que só em ler o texto vem à mente, porque a arca na casa era abençoada. Nós, no templo, o objetivo era levá-la para o templo, levá-la da maneira errada. Enquanto estava na casa, Deus abençoava. A arca é a presença do Senhor, e precisamos tê-la em nosso lar, precisamos tê-la em nosso lar, aleluia. Os lares precisam estar na presença do Senhor, aleluia. Irmãos, levar a arca no ombro pode ser perigoso, e nos fala de levar a obra do Senhor de qualquer maneira, sem zelo. Aquilo que pegamos, aquilo que colocamos as mãos para fazer, tem que ser com zelo, irmãos. Não existe essa história de tirar férias. Aquilo que você foi outorgado para fazer, colocar as mãos, faça com zelo, aleluia. O pastor delega para você. A cobrança é direta com Deus, é direta com Deus. Ele pode até supervisionar pela responsabilidade imposta, mas é com Deus. Ele não vai pagar a ninguém. Ou você esperando que o pastor te pague? Você sabe que não há condições disso. Ele é ser humano, ele não tem como retribuir a cada um. Ele pode ser muito grato, pode orar por você, pode exercer a sua chamada sacerdotal e abençoar como faz, mas a recompensa daquilo que fazemos é para o Senhor. Vem de Deus, aleluia. Então não espere, não fique bicuda quando alguém deixar de te agradecer por algo que você fez. Não fique preocupado se botar o outro no teu lugar, irmãos. A obra de Deus, um dia é você, um dia é outro. Deus levanta um, levanta outro, dê você as mãos, tanto a que vai assumir como a que foi substituída ou substituído, aleluia, e caminhe junto, porque isso é obra do Senhor, é obra de Deus, e o resultado, aleluia, é a bênção de Deus sobre todos nós, aleluia. Louvado seja o Senhor. Davi entendeu o modo correto de Deus. E o que ele fez? Chamou os levitas: se santifiquem, se consagrem. Nós vamos levar a arca agora do modo correto. Irmãos, descreve o texto, está lá em 2 Samuel 6,13, que compactua também essa história conosco, que nos primeiros 6 passos que os levitas deram 6 passos, Davi sacrificou o Senhor. E eu fiquei perguntando: Senhor, por que 6 passos? O número perfeito na Bíblia é 7. 6 é número do homem. Mas aí está a resposta: 6 é número do homem. No 6º passo, na hora do sacrifício, Davi estava reconhecendo diante de Deus 6 passos: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Essa atitude, irmãos, é a atitude que nós devemos ter como cristão em toda a nossa caminhada. Senhor, eu sou pecador, às vezes sou tomado de pensamentos errados, às vezes sou colérico, às vezes tenho raiva, Senhor, mas não deixe que nada disso se transforme em pecado, não deixe que se transforme em ira, Senhor Deus, sem causa, não deixe que se torne raiz de amargura. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, se eu tenho falhado, se eu tenho errado, Deus, tem misericórdia, me ajuda e me conduz. Senhor, tem misericórdia. Esse sacrifício após o 6º passo, irmãos, tem esse significado de nos rendermos ao Senhor, de pedir a Ele misericórdia, entendermos que precisamos se consagrar, que precisamos se jogar no rio de Deus, que precisamos pedir a Ele: Pai, toma frente, Senhor, frente da minha vida, frente das minhas palavras, frente da minha família, porque eu preciso da Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, meus amados, a presença do Senhor não pode ser algo qualquer, a presença do Senhor não pode ser de qualquer maneira, aleluia. Aonde está a vida de comunhão? Aonde está a vida de devoção? Aonde está, irmãos, a vida de jejum, de oração? Aonde está, irmãos, aleluia, o levantar pela madrugada para falar com o Senhor? Valores que temos como verdadeiros, valores que temos, ferramentas que temos como não somente úteis, mas essenciais para a nossa vitória. Aleluia. O nosso Deus
quer, irmãos, que nós retornemos a essas práticas que se saíram do seu lar, precisam retornar, aleluia. Hoje em dia quase não se vê, até mesmo pessoas chegarem na igreja e dobrar o joelho, orar para comer, para agradecer a Deus, fazemos as coisas correndo, fazemos as coisas tão apressadas que não sobra tempo para nada. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, aleluia, a conduzir a nossa arca, que é a sua presença, de maneira zelosa, de maneira correta, e a valorizarmos essa presença no nosso meio. Oh, meus amados, às vezes tem a impressão, amados, que a cristandade está familiarizada com o culto a Deus, e entra na casa do Senhor, e nem se apercebe que a arca do Senhor está no nosso meio. Ô irmãos, eu termino minhas palavras porque a hora passa e tem muito mais de Deus ainda para nós nessa noite. Só fazendo essa observação. Não vamos nos familiarizar, vamos buscar intimidade. Familiaridade fala de você estar acostumado, e às vezes, em se estar acostumado, você entra na presença do Senhor desligado. Entramos na presença do Senhor de qualquer maneira, se esquecemos de muitas coisas essenciais, não se esquecemos do celular, não se esquecemos nem tão pouco às vezes de botar no silencioso para não incomodar, se esquecemos, estamos familiarizados. A presença do Senhor está nesse lugar, amado. Deus está falando aqui, queridos. A presença do Senhor está aqui, e nesse momento que se é ministrado, aleluia, o Espírito Santo pode, aleluia, perscrutar o seu coração. E você que precisa da cura, e você que precisa de uma vida mais íntima com o Senhor, e você que precisa de uma resposta, aleluia, pode ter certeza, nesse momento também Deus fala e Deus trabalha. Ou você pensa que Deus trabalha só quando o pastor chama você à frente e abençoa a sua vida? Não, de maneira nenhuma. O Senhor aqui está, o Senhor, aleluia, está a trabalhar. Ele é Deus, Ele conhece o seu estado, conhece a minha e a sua vida, sabe o que você pede a Deus, sabe o que você precisa. Valorizemos a presença do Senhor no meio da casa do Senhor, valorizemos a presença do Senhor, aleluia, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, fale melhor à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.